Aqui no canal Pretos FC para falar a respeito de Palmeiras e São Paulo, Botafogo e Inter, porque Palmeiras e Inter estão polarizando aí a reta final do Brasileiro, e mais incidentes lamentáveis no Castelão entre Ceará e Cuiabá, e também na Série B do Brasileiro, na Ilha do Retiro, Sport e Vasco da Gama. Primeiro, sobre o choque rei, o jogo no Allianz Parque, né? O Palmeiras acabou tropeçando no São Paulo. Eu digo tropeçando porque o São Paulo foi heróico. O São Paulo ficou com 9 jogadores contra 11 na segunda etapa. Aliás, a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, para mim, beirou quase a perfeição. Uma grande arbitragem, e isso a gente tem que fazer. A arbitragem vive um momento terrível no futebol brasileiro, mas dessa vez a arbitragem foi muito boa do Flávio Rodrigues de Souza. Ferrarese bem expulso, Beraldo bem expulso, pênalti bem marcado, disciplinarmente uma boa atuação. Eu acho que tem que ser registrado isso, ponto. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, poderia até ter feito gol no Palmeiras. O Palmeiras melhorou no segundo, com 2 jogadores a mais, dominou o jogo. Aí teve o pênalti perdido pelo Scarpa na defesa do Felipe Alves, e depois o Palmeiras cansou de perder gols frente a frente, errando algumas coisas impressionantes e parando também no goleiro. Então, assim, em linhas gerais, é que o Palmeiras é líder do campeonato e está tranquilo na liderança. Mas o Palmeiras perdeu 2 pontos e o São Paulo ganhou 1. Fazendo essa analogia, né, da maneira como foi o jogo. Ponto. Então, o São Paulo passou a ser o time na temporada que mais segurou o Palmeiras, porque em 7 jogos foram 4 vitórias do Palmeiras e 2 do São Paulo e 1 empate. Então, um retrospecto interessante do São Paulo perante o Palmeiras em 7 jogos disputados. Claro que na Copa do Brasil teve aquele lance polêmico do impedimento do Caleri, onde ali o Palmeiras poderia ter se classificado e quem passou foi o São Paulo naquele erro de arbitragem. Mas o São Paulo foi o time que melhor enfrentou o Palmeiras nesse retrospecto. 7 jogos, ganhou 2 e empatou 1, mesmo tendo perdido 4, né? Bem interessante isso. O Palmeiras agora tem 8 pontos, 68 contra 60 do Inter, que foi ao Rio de Janeiro e empatou e ganhou o jogo do Botafogo, gol do Brian Romero. Eu achava que o time do Inter era um time para 50 pontos, até conversei com o Mano Menezes sobre isso, já tem 60, ainda restando pelo menos 18 pontos a disputar. Então tirar 8 em 18 é possível, porque tem o confronto direto na última rodada no Beira-Rio entre Inter e Palmeiras. Só que a tabela do Palmeiras é uma tabela boa. A gente não pode desprezar a força que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem Avaí e América Mineiro, né, dentro do Allianz Parque. Ainda tem o Cuiabá fora de casa, que é um jogo que dá para ganhar sem dúvida nenhuma. Tem o Fortaleza também em casa, sai para enfrentar o Internacional. Quer dizer, a tabela do Palmeiras ainda é uma tabela tranquila. Tem que jogar com o Atlético Paranaense também fora de casa. Então, Avaí, América Mineiro e Fortaleza em casa, e sai contra Cuiabá, Atlético Paranaense e Internacional. É uma boa tabela. É uma boa tabela para o Palmeiras manter a diferença de 8 pontos para o Internacional. O Palmeiras, para mim, já é o campeão, vai administrar isso, e acho que o Inter faz uma campanha espetacular dentro das suas limitações. O trabalho do Mano é muito bom, e se o Inter confirmar o vice-campeonato brasileiro, será um grande resultado, com vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Parabéns ao trabalho do Mano Menezes confirmando essa condição. E ao Palmeiras vai levantar a taça, sim. Eu vi alguns torcedores preocupados. Pô, a gente vai acabar perdendo esse título ali no Twitter, né? Porque caiu a diferença, né? Claro, a diferença acabou caindo, mas o favoritismo do Palmeiras ainda é muito grande, porque administrar 8 pontos de vantagem até de certa forma tranquilo, e principalmente com a tabela que tem. O próximo jogo é contra o Avaí. Esse jogo é decisivo, mas vai lotar o Allianz Parque, e o Palmeiras deve ganhar do Avaí, que perdeu o jogo para o Fluminense e está na zona de rebaixamento. Então, parabéns ao Internacional pela grande campanha. Falando um pouquinho do São Paulo só, né? O São Paulo foi a 41 pontos, ainda tem um jogo a menos para pegar o Coritiba, mostrou muita dignidade, muita pegada, muita competitividade, mas tem que melhorar muita coisa para a próxima temporada, com a presença, é claro, do Rogério Ceni. Então, parabéns ao Palmeiras, ao Internacional e ao jogo que o São Paulo fez também. Ponto. Estou parabenizando o Palmeiras pela liderança e pelo virtual título que eu continuo mantendo. Agora, sobre os incidentes lamentáveis, Ceará e Cuiabá pela Série A do Brasileiro, foi 1-1, invasão de campo da torcida do Ceará. Para mim, tem que interditar os estádios. O STJD tem que punir no mínimo com 10 jogos de perda de mando de campo, certo? Ou vai jogar em outro lugar sem público, né? Ou joga no Castelão sem público, sem torcida em 10 jogos, e não pode ter efeito suspensivo nem nada. Tem que mudar esse sistema penal do direito desportivo no Brasil. É lamentável. É lamentável.
certo? O Ceará tem que sofrer no bolso. O Sport Recife contra o Vasco, lamentável, o jogo suspenso terminou 1-1. E o Sport realmente merece perder o mando de campo por 10 partidas no mínimo. Eu daria 20 jogos sem público para doer no bolso realmente em competições nacionais. É uma impunidade gigantesca, chega a ser nojento até o que o STJD faz. Isso vale para todo mundo, né? A Vila Belmiro já teve problema, o Maracanã teve problema, o Couto Pereira teve problema, a Arena do Grêmio teve problema. Dos estádios, vários estádios tiveram problemas. Se eu for mencionar aqui, são mais de 10, sem dúvida nenhuma. E o meu posicionamento é simples. É no mínimo 10 jogos com perda de mando de campo, sem a presença de torcida. Ou vai jogar em outro lugar, fora do seu estado, ou joga na tua casa, mas sem um único torcedor doendo no bolso. Os clubes têm que ser punidos também. Tem que começar a ver primeiro perda de mando de campo e depois perda de pontos. Perda de pontos para que o clube seja responsabilizado. O Brasil está falido do ponto de vista judiciário no seu sistema penal e de direito desportivo. É isso que eu quero dizer, né? E tudo que está falido em outras instâncias acaba corroendo o futebol também. É uma vergonha o que está acontecendo no futebol brasileiro e só falta morrer alguém, né? Morrer alguém ligado ao futebol. Algum treinador, algum jogador, algum dirigente. E aí eu quero ver o que a CBF vai fazer se isso realmente acontecer. Eu continuo dizendo, o torcedor de bem, o torcedor comum, o comum que eu digo que vibra, né? Não que só vai para estádio para esculhambação, esse é um herói para torcer no Brasil, porque tudo é ruim. Tudo é ruim para chegar no estádio, para pagar o valor do ingresso, para se associar em plano de sócio-torcedor. Tu pode pagar o plano e não ter direito a ingresso. Vários clubes fazem isso. É um heroísmo ser achacado por flanelinha, você não tem segurança, o transporte é ruim. Sabe? É tudo muito difícil de ir a estádio, né? Mas os caras vão e ainda lotam o estádio. E mesmo assim são muito maltratados, né? Então, punição total. A clubes com interdições de estádio com perda de pontos. Tá na hora de dar o basta. Eu não sei se a minha geração ainda vai ver esse tipo de coisa, né? Ainda vai ver esse tipo de coisa. Mas, mais uma vez, cenas lamentáveis, né, no ano de 2022. É quase impossível você passar uma temporada no futebol brasileiro se não tiver incidentes como esse que a gente acabou de ver, tanto em Recife como em Fortaleza. E o que é pior, hein? Periga não acontecer absolutamente nada. Periga não acontecer absolutamente nada. Realmente é a falência do nosso sistema diretivo no direito desportivo, e eu já acrescentei também outras instâncias. Tomara que as coisas mudem, né? Mas eu sou um pessimista em relação a isso, porque o Brasil faliu em muitos sentidos. Um grande abraço, né? Muita saúde para todo mundo. É só isso que eu desejo, e paz para quem é de bem.